Graça e paz. Estamos aí na nossa campanha de jejum, oração e o compartilhar da palavra de Deus. E hoje quero compartilhar contigo Atos capítulo 19, que diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que o batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Então fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais de Paulo eram usados e levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. E esses estavam fazendo isso, eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então os endemoniados saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram para casa nus e feridos. Então isso se tornou conhecido entre todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso. Todos eles foram tomados de temor em nome do Senhor Jesus, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que criam vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniam seus livros e queimavam publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu, no Espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. E ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu ali um tempo na província da Ásia. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ouvires chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-se com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade e que estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses têm feitos por mãos humanas e não são deuses.
não somente há o perigo de nossa profissão se perder a sua reputação, mas também de o templo da sua grandeza ou do seu grande deus Artemis cair em descrédito, e da própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destruída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Artemis dos Efésios. Em pouco tempo, da cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo. Os macedônios Gaio e Aristarco, Paulo queria apresentá-lo à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscassem ir ao teatro. A assembleia estava em confusão, uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia o que estava acontecendo ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram para a frente, ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritavam em uma só voz durante cerca de 2 horas: grande é Artemis dos Efésios. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Artemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se, não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra eles, os tribunais estão abertos e há procônsules, e eles se apresentem suas queixas ali. Se há alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Da maneira como está, correremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão neles para tal. E tendo dito isto, encerrou a assembleia. Aqui mais uma vez nós vemos os discípulos do Senhor, através da vida de Paulo, entre outros que ali estavam, procurando a pregar a palavra em todos os lugares. E os levantes são naturais que estivesse acontecendo, porque era uma mensagem que vinha diretamente do trono de Deus, não uma mensagem qualquer. E o que eu te digo diante desse dia é que você possa realmente não se incomodar com os descrentes, mas que você possa continuar a proferir a palavra de Deus. Amém? Um forte abraço, Deus te abençoe, até amanhã.